O sertão tem um cheiro que não se pode descrever. A terra ressecada, o ar quente que sufoca, o suor antigo que se mistura ao cansaço de quem vive ali há gerações. Taperoá, no coração da Paraíba, não era diferente. A cidade parecia estar sempre em silêncio, mas um silêncio pesado, carregado de mistérios e segredos enterrados sob o chão rachado. Naquela manhã, o sol mal tinha nascido e a poeira já começava a se levantar na estrada principal. A rural preta de Zé Pistola passava roncando, suas rodas levantando poeira, enquanto ele dirigia com o cotovelo para fora e o olhar fixo na trilha de cascalho à frente. Ao seu lado, Casca de Bala, sentado no banco do carona, segurava um pedaço de papel amassado. O relatório da polícia local, falando de uma série de assassinatos na região. Diz aqui que foram 3 mortes só essa semana. 2 lavradores e um vaqueiro, todos mortos de forma violenta. Os corpos foram encontrados estraçalhados. Bicho grande, mas ninguém viu nada. Seus olhos ainda presos no papel, como se tentasse encontrar algo mais, uma pista escondida entre as palavras. Zé Pistola coçou o queixo pensativo. Sua expressão, como sempre, estava séria, desprovida de emoção. Ele sabia que aquele tipo de coisa não acontecia por acaso no sertão. Sabia que não era coisa humana. Sabia que algo muito ruim e malvado tinha chegado por essas terras. Podia sentir só pelo cheiro. Casca continua. E tem mais. 6 cabras sumidas e 7 vacas. Tudo na mesma região de Taperoá. Isso não é obra de gente, nem de bicho normal. O tom de Casca não deixava margem para dúvidas. Ele estava começando a entender a gravidade da situação. Zé Pistola, com o olhar perdido no horizonte, acenou em silêncio. Ele sabia que Casca tinha razão. O sertão, com toda a sua rudeza, tinha suas próprias regras, e quando algo quebrava essas regras, os homens da terra começavam a procurar explicações que iam além da razão. Com um pé em cima do painel e o chapéu de palha tapando os olhos, Casca de Bala, mascando um pedaço de fumo com a calma de quem não tem pressa nem para morrer. Tu não achas estranho, Casca, esse tanto de gente sumindo lá em Taperoá? Zé perguntou, sem tirar os olhos da estrada. Casca responde: estranho é nós indo atrás de novo de coisa que ninguém quer mexer. Toda vez que o povo fala, deixa quieto, tu bota gasolina na rural. Zé soltou um riso seco, coçou o queixo e ajeitou o chapéu de couro na cabeça. E disse: deixar quieto é coisa de frouxo. E tu sabe que eu não sou. Casca de Bala respondeu, virando o rosto para o lado da janela. Só espero que dessa vez não seja que nem em Juazeirinho, quando tu jurou que era uma mula sem cabeça. E era só um jegue com lanterna amarrada na testa. Eles chegaram à delegacia de Taperoá, com o sol já bem alto no céu. O sargento Rubão, velho conhecido de Zé, os recebeu com a cara amarrada, como quem sabe que algo estava prestes a virar o mundo de cabeça para baixo. Vocês vieram mesmo? Achei que era causo para desviar a atenção do povo. Mas o que eu vi ontem, Zé, não é coisa desse mundo, disse o sargento Rubão que os esperava. Rubão se sentou atrás da mesa, a mão tremendo levemente enquanto ele falava. Rubão contou sobre um rastro de sangue que ia da estrada até o mato, pegadas fundas como as de um homem, porém maiores, mais pesadas, com garras. E havia algo mais, algo que Zé não esperava ouvir. Rubão continua dizendo: todas as vítimas tinham os corpos mutilados, mas o mais estranho é que o coração foi arrancado de todos. Rubão se benzeu, como se tentar afastar a própria ideia de que aquilo poderia ser real. Após o encontro na delegacia, Zé e Casca decidiram passar a noite em Taperoá. A cidade, com suas ruas poeirentas e casas simples, tinha um ar de tranquilidade falsa, que só aumentava o desconforto de quem sabia que algo estava errado. A cidade parecia engolida por um silêncio estranho, como se até os bichos tivessem medo de falar.
As poucas luzes dos postes tremeluziam e o vento assobiava pelas ruelas estreitas. Estacionaram em frente à pensão de Dona Nevinha, uma senhora gorda e desconfiada, que já os esperava na calçada com os braços cruzados e um lenço amarrado na cabeça. Dona Nevinha perguntou: "Vocês são os cabras que o sargento Rubão disse que vinham investigar essas mortes aqui em Taperoá? Tava achando que vocês não vinham, seus cabras. O negócio aqui tá feio. Terceira morte só esse mês." Zé desceu do carro, ajeitou a espingarda nas costas e respondeu: "Pois agora chegou quem resolve." Casca desceu logo em seguida, pendurando o bornal no ombro e lançando um olhar curioso em volta. E perguntou: "E morreu como, Dona Nevinha?" Ela respondeu: "Dilacerado, como se tivesse sido estraçalhado por uma fera. Mas não tem marca de bicho, só de unha. As casas fecham cedo, ninguém sai mais depois das 6, e a lua cheia tá vindo, viu?" Zé trocou um olhar sério com Casca e disse: "Sempre a lua cheia", murmurou ele. Subiram os degraus da pensão. O cheiro de café passado e pano molhado misturava-se ao calor abafado da noite. Lá do alto da escada, uma silhueta apareceu. Era uma mulher jovem, cabelos negros como a asa da graúna, olhos grandes e brilhantes, pele morena clara e um vestido que balançava devagar com o vento. Zé travou os passos e perguntou: "Quem é?" Dona Nevinha sorriu de canto e disse: "Essa é Isadora, minha sobrinha. Veio me ajudar esses dias. Mas fique esperto, seu Zé. Moça bonita assim só traz encrenca." Zé Pistola apenas assentiu, mas os olhos dele não desgrudaram dela. A moça sorriu timidamente, virou-se e sumiu pelo corredor. "Vixe", murmurou Casca de Bala. "Lá vem tu se enrolar de novo com mulher em cidade assombrada." "Cala a boca, Casca", disse Zé. Do lado de fora, a lua começava a subir no céu e um uivo cortou o silêncio da noite como uma navalha no couro. Zé apertou a peixeira no cinto. A antiga pousada de Dona Nevinha foi o lugar onde eles se instalaram. Dona Nevinha, além de ser uma excelente cozinheira, era também a maior fofoqueira da cidade. Não demorou muito para que ela começasse a falar sobre os acontecimentos estranhos nas últimas semanas. "Aqui, ninguém dorme mais com as janelas abertas, sabe? Galinhas estão sumindo e os cães não latem mais. O pior é que toda noite alguém ouve um uivo vindo do mato. O bicho está por aí e ninguém sabe o que fazer", Dona Nevinha disse, sem tirar os olhos do fogão onde mexia uma panela de feijão. Zé, que geralmente não dava muita atenção a fofocas, começou a fazer anotações no caderninho. A cada história que Dona Nevinha contava, ele sentia que as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Era tudo tão estranho e imprevisível que ele não podia se dar ao luxo de ignorar nada. Casca de Bala, por outro lado, olhava a cena com um certo desdém, mas ao mesmo tempo sabia que ali estavam as respostas que buscavam. A cada detalhe, ele sentia que estavam mais próximos do que imaginavam. Os ataques pareciam seguir uma rota, como se o monstro estivesse se preparando para algo maior. Naquela noite, enquanto o vento uivava mais forte do lado de fora, Zé se levantou da cadeira. Olhou pela janela e viu as sombras dançando na escuridão. O sertão, tão vasto e implacável, agora parecia ainda mais ameaçador. Ele se virou para Casca com o semblante fechado e disse: "Vamos dar um jeito nisso, Casca. Não podemos deixar isso ficar fora de controle." O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som distante de algo que se movia no mato. Um uivo, e com ele o presságio de que a noite ainda tinha muito a revelar. A noite havia se instalado por completo em Taperoá e o calor grudava no corpo como um cobertor molhado. Dentro da pensão, Zé Pistola não conseguia tirar Isadora da cabeça. A beleza da moça mexia com ele de um jeito que nem lobisomem conseguia. Mas o faro do caçador não se deixava enganar fácil. Alguma coisa naquela cidade fedia mais que queijo coalho vencido.
Casca de Bala, deitado numa rede improvisada no quarto ao lado, resmungava. Tu viu aquele uivo, né, Zé? Ouvi, e não foi cachorro, disse Zé. Tô dizendo, isso aqui tem o cheiro da peste. Desde que a gente chegou, senti o espinhaço arrepiar. Continuou Casca. Zé levantou devagar, calçando as botinas com um estalo seco, e disse, vamos dar uma volta. Se esse bicho aparece à noite, é agora que a gente caça rastro. Desceram as escadas em silêncio. Dona Nevinha dormia na cadeira de balanço, com um terço enrolado na mão. A cidade, do lado de fora, parecia um vilarejo fantasma. As janelas trancadas, portas fechadas com tramelas e o vento zunindo pelas esquinas. A rural preta seguiu devagar pelas ruelas escuras. Os faróis cortavam a poeira e iluminavam os casarões antigos. Foi então que, perto da saída da cidade, Zé freou bruscamente. À margem da estrada, bem na entrada de um sítio abandonado, havia uma árvore retorcida e, na base dela, o corpo de um bezerro dilacerado. Sangue espalhado pelo chão, patas arrancadas, orelhas cortadas. Mas o que mais chamava a atenção eram as marcas profundas de garras no tronco da árvore, como se uma criatura tivesse arranhado com fúria. Isso não foi feito por homem nem por bicho de criação, disse Casca, abaixando-se para observar. Zé se aproximou da árvore, passou a mão pelas marcas e sentiu a casca recém-rasgada. Ainda havia cheiro de carne fresca no ar. E disse, foi hoje, esse bicho tá perto. Um novo uivo, mais forte e mais próximo, ecoou pela caatinga, fazendo os galhos tremerem. Os dois se viraram rápido, espingardas em punho. Eita! Exclamou Casca. Ele tá nos observando. O mato se mexeu. Uma sombra passou correndo, rápida demais. Zé atirou, mas o estampido da espingarda só fez eco. O que foi? Perguntou Casca. Não sei, mas acho que acertei, disse Zé. Por trás de um pé de faveleira, Zé se debruçava com cuidado para ver o que tinha acertado. O que é, Zé? Perguntou Casca. No chão, com a asa ferida, um caburé da noite com seus olhos amarelos. É um caburé da noite. Voltaram para a rural, olhos atentos e mãos nas armas. Quando chegaram de volta à pensão, o silêncio era ainda mais denso. Zé entrou no quarto ainda com o sangue quente. Lavou o rosto na bacia, deitou numa rede. Casca apareceu na porta e disse, a gente precisa dormir com um olho aberto e o outro também. Na rua, a lua cheia reinava sozinha no céu. E bem ao longe, mais uma vez, o uivo rasgou o silêncio da noite. A manhã amanheceu abafada em Taperoá, como se o próprio céu soubesse que algo ruim estava se armando. O sol mal nascia e já se escondia entre nuvens pesadas. O vento soprava poeira vermelha por cima dos telhados e os urubus giravam lá no alto, como se esperassem o próximo corpo. Zé Pistola acordou com o som de Casca de Bala, cozinhando café no fogareiro da varanda. Dormiu? Perguntou Casca, entregando uma caneca fumegante. Cochilei entre um pesadelo e outro. E tu? Perguntou Zé. Nem fechei o olho. Aquilo de ontem à noite me deixou assustado. Um caburé nunca é um bom sinal, disse Casca. Zé deu um gole no café amargo. Sem perder tempo, Zé Pistola e Casca de Bala saíram da pequena pensão onde estavam hospedados. O sol rachando sobre Taperoá, tingindo o céu de um dourado intenso que ardia os olhos. A rural preta cortava as ruas de barro como um trovão lento, com o motor roncando grosso e os rostos nas janelas da vizinhança desconfiada. A igreja está aberta, Casca, disse Zé, com o olhar fixo na estrada. Vamos ver se o padre pode nos ajudar. Dizem que o padre Joaquim nunca fecha as portas para quem busca resposta, mesmo que seja resposta para coisa que a igreja nem gosta de falar. Chegaram à praça principal, onde a velha igreja de pedras, com suas torres silenciosas, vigiava a cidade desde o século passado. A cruz no alto parecia pesada, que já mostrava sua barriga prateada. Entraram com passos firmes. O cheiro de vela derretida e incenso antigo envolvia o ambiente.
Lá no altar, o padre Joaquim ajeitava os bancos. Um homem miúdo, de olhos fundos e cabelo grisalho. Quando viu os dois, fez o sinal da cruz e acenou com a cabeça. "Boa noite, filhos", disse o padre. "Boa noite, padre. A gente veio buscar umas respostas", disse Zé. "Sobre o mal que ronda Taperoá", completou Casca, direto ao ponto. O padre respirou fundo, como quem puxa do fundo da memória algo que preferia esquecer. Caminhou até uma pequena porta lateral e fez sinal para que o seguissem. Entraram numa sala escura, cheia de livros antigos e imagens de santos com olhos tristes. Ele acendeu uma lamparina e disse: "Faz muitos anos que ninguém me pergunta por isso", murmurou. "Mas o que ronda essa terra não é coisa nova." Casca se adiantou. "Tem gente morrendo, padre, gente sumindo, sangue nas plantações. O senhor sabe de que se trata?" O padre Joaquim acenou lentamente, a voz mais baixa, quase um sussurro. "Já vi isso antes, quando eu era criança. Naquela época, minha avó contava histórias que pareciam só causos de beira de fogueira. Mas eu vi com meus próprios olhos. Vi o rastro da criatura e sei que o que ronda Taperoá não é bicho comum." "Que criatura, padre?" Zé franziu a testa. "Tá falando de quê?" "Aqui no sertão chamam de o amaldiçoado da lua. Muitos chamam de lobisomem. Peludo, dentes e garras afiadas, anda sobre a luz da lua, pareja o medo e durante o dia se esconde em carne humana. E se alimente do coração das vítimas ainda batendo. Quando aparece, os cachorros calam e os vivos se escondem." O silêncio pesou entre os três. Lá fora, um vento forte que pareceu um uivo distante cortou o ar, agudo como uma navalha. "Padre, tem como matar essa coisa?" perguntou Zé, a voz firme. O velho padre olhou nos olhos dele demoradamente e disse: "Só se conhece a origem da maldição e encontrar quem carrega a dor maior. A gente vai achar, nem que tenha que caçar debaixo da lua cheia, com a espingarda na mão e o coração na boca", disse Casca. Do lado de fora, o sino da igreja tocou sozinho, balançando sem vento. O padre fez o sinal da cruz de novo. O velho respirou fundo, os olhos fundos fixos na chama da lamparina. Abriu um baú antigo e pegou um velho livro, da época do início dos tempos que chegou com as caravelas no tempo do descobrimento, trazido por um padre português. A lenda diz que um homem amaldiçoado por sangue derramado pode virar lobisomem quando comete um pecado imperdoável, como matar um parente de sangue ou fazer um pacto sombrio com forças que não pertencem a este mundo. Esse fardo passa de geração em geração e se manifesta nas noites de lua cheia. A carne se estica, os ossos quebram e se refazem. O homem vira fera e perde tudo o que ainda tinha de humano. Casca olhou para Zé, engolindo seco, e perguntou: "E como é que se mata um trem desses?" O padre continuou lendo as páginas amareladas do velho livro. "Não se mata com faca ou pólvora comum e nem com reza. Só uma bala de prata pode pôr fim à maldição. Mas não é qualquer prata, não. Tem que ser bala feita à mão, fundida com prata pura e abençoada por um papa, um dos últimos que acreditavam nas forças ocultas do mundo." Zé arqueou a sobrancelha e perguntou: "E onde a gente acha essa bala?" O padre para e pensa um pouco e diz: "Há muito tempo atrás, ouvi uma história de que existe uma arma capaz de matar o próprio mal. Foi escondida há décadas por monges que juraram protegê-la. Dizem que está numa igreja antiga, cravada no meio das serras, esquecida no tempo. Igreja de São Bartolomeu, mas sua localização se perdeu há muito tempo. Essa arma está escondida numa caixa, e com ela 7 balas de prata, que foi benzida pelo Papa Pio I, o 10º Papa da história." Do lado de fora, o sino da igreja balançou sozinho, rangendo no silêncio da noite. "Se quiserem salvar essa cidade, vocês vão ter que encontrar essa arma", disse o padre. A poeira da estrada ainda colava nas botas quando Zé Pistola e Casca de Bala chegaram de volta à pensão.
O céu estava pesado, nublado, e o silêncio da rua parecia mais fundo do que o normal, como se a cidade inteira prendesse a respiração. Na varanda da pensão, de braços cruzados e expressão carregada, o sargento Rubão os esperava. "Tava atrás de vocês", disse, direto, assim que os dois pisaram nos primeiros degraus de madeira. "Tem notícia fresca e ruim", disse Rubão. Zé franziu o senho, já sentindo o peso da informação antes mesmo de ouvi-la. "Encontraram o capataz da fazenda do Coronel Honorato", continuou Rubão. "Morto." Casca ergueu os olhos atento. "Morto como?" perguntou. Rubão respirou fundo, tirando o chapéu por um instante, num gesto de respeito. "Sem coração." O silêncio caiu feito pedra. Zé olhou para o chão por um momento, depois para o companheiro. Casca apenas murmurou: "Vamos investigar." A manhã seguinte nasceu cinzenta, com o sol lutando para furar a neblina fina que cobria o sertão. Zé e Casca pegaram a Rural Preta e seguiram pela estrada de terra batida em direção à fazenda do Coronel Honorato. O caminho era longo e silencioso, quebrado apenas pelo rangido da suspensão do carro e o grunhido distante de algum gado. Chegaram pouco depois das 7. A porteira da fazenda estava aberta, mas ninguém à vista. Um cachorro magro latiu ao longe e um urubu pousava no telhado do curral. "Lugar tá mais calado que velório", murmurou Casca, descendo do carro com a peixeira na cintura. Foram recebidos por um peão com olhos fundos e voz baixa. "O coronel não quer imprensa nem polícia, mas se o sargento mandou vocês, é porque confia. O corpo ainda tá lá onde encontraram. A gente não mexeu." Guiados por ele, caminharam até o curral velho nos fundos da propriedade. Ali, entre o mato seco e o cheiro forte de sangue misturado com esterco, estava a cena. O corpo do capataz, coberto por um lençol, deitado sobre uma lona puída. Moscas já faziam seu trabalho. Casca se ajoelhou ao lado, levantando o pano com cuidado. O buraco no peito era limpo, como se algo tivesse rasgado o osso com uma precisão brutal e arrancado o coração. Zé soltou um assobio baixo. "Isso aqui não foi faca de homem, foi unha de bicho grande." Casca examinou os arredores. Pegadas fundas no chão seco, quase humanas, mas com garras. E marcas nas árvores próximas, como se algo enorme tivesse escalado ou pulado dali. "Zé, olha isso." Mostrou a casca de um tronco arranhada com força. Sangue seco manchava a madeira. Zé rangeu os dentes. "Ele anda perto e tá matando à vontade agora." O peão que os acompanhava cruzou os braços, nervoso. "Dizem que o capataz viu algo, um vulto rondando o curral à noite. Pensou que era ladrão de gado. Saiu sozinho, armado. Nunca voltou." Zé assentiu. "O lobisomem tá marcando território. Isso aqui é aviso." Casca puxou o caderno de anotações do bolso e rabiscou algo. "A gente precisa de mais respostas." Zé olhou uma última vez para o corpo, os olhos duros como pedra. "Se o bicho quer guerra, ele vai ter, mas agora a gente precisa descobrir quem é o bicho em forma de gente." Voltaram para a rural em silêncio. O sol do meio-dia estava queimando no céu acima deles. Zé e Casca ainda estavam perto do curral, observando as marcas no chão e tentando entender o rastro deixado pela criatura, quando ouviram passos firmes se aproximando pela trilha de pedra batida. "Ora, ora. Então são vocês os cabras que estão ajudando o sargento Rubão?" Quando se viraram, viram um homem alto, de bigode grosso e chapéu de feltro cinza, com a fivela do cinturão reluzindo ao sol. Era o Coronel Honorato, dono de quase metade das terras de Taperoá. Seu nome inspirava respeito e medo. Zé fez um aceno com a cabeça. Casca ficou em silêncio, observando. "Coronel, a gente veio só dar uma olhada no ocorrido." "Sei disso." Rubão me avisou. "Esse caso não é coisa que se explique fácil, não." Fez uma pausa. "Mas os senhores devem estar com fome."
A cozinha já tá no cheiro. Vão almoçar comigo. Homem que investiga de bucho vazio, pensa torto. Zé hesitou por um segundo, mas Casca foi mais rápido. Aceitamos sim, coronel, e agradecemos a hospitalidade. Caminharam juntos até a sede da fazenda, uma casa grande de alpendre comprido e janelas azuis, rodeada por um terreiro de terra vermelha. Do lado de dentro, o cheiro de carne de sol com feijão de corda era forte. Uma mesa grande estava posta, com pratos de barro, farinha, arroz e uma salada simples de tomate com cebola. Sentaram-se. O capataz era homem de confiança. Trabalhava aqui há mais de 20 anos. Se alguém ou alguma coisa matou ele, não foi à toa. O que o senhor ouviu nas redondezas? Algum boato? Alguma desavença? O coronel pigarreou. Por aqui, o povo vive calado. Mas desde a semana passada tem bicho sumindo. Galinha, cabra, até um bezerro. E o gado tá agitado. Como se pressentisse alguma coisa. Casca olhou de canto para Zé. Isso combina com o que a gente viu na cidade. E com o que o padre contou. Zé firmou o olhar no coronel. O senhor conhece alguma história antiga dessas de lobisomem? O coronel engoliu seco, deixando o copinho de cachaça na mesa com força. Meu avô contava umas coisas, mas nunca dei fé. Agora, depois do que vi no corpo do capataz, tô começando a acreditar que tem coisa maior rondando essas terras. Ficaram calados na mesa por um instante, clima pesado como chumbo. Do lado de fora, o vento balançava as folhas secas do terreiro, e lá longe, um corvo piou alto, quebrando a calmaria. Zé levantou-se, colocando o chapéu de volta na cabeça. Agradeço o almoço, coronel. Agora a gente vai atrás de respostas. O coronel assentiu. Se precisarem de abrigo, a fazenda está aberta. Mas cuidado. O que matou o capataz não é bicho comum. E ainda temos muitas noites de lua cheia ainda. Zé e Casca saíram da casa com passos firmes. A sombra da tarde já se estendia pelo chão. Quando iam saindo, Casca percebeu a silhueta de uma mulher entre uma porta. Era a filha do coronel, observando. Quando percebeu que tinha sido vista, fechou a porta rápido. Depois do almoço tenso na fazenda do coronel Honorato, Zé Pistola e Casca de Bala voltaram para a pensão. O céu já começava a escurecer de leve, tingido com tons alaranjados, e o ar estava mais fresco, com cheiro de terra molhada vindo do horizonte. Zé, Dona Nelvinha, a dona da pensão, os recebeu com um sorriso cansado e olhos curiosos. Tava achando que vocês tinham se perdido nas bandas do coronel, mas ainda bem que voltaram vivos. O jantar hoje é chambaril com pirão. E eu caprichei. Sentaram-se na pequena varanda da pousada, as lamparinas já acesas tremulando com o vento. Casca devorava o prato com gosto. Zé comia mais devagar, pensativo. Isadora apareceu logo depois com o cabelo preso de lado e um vestido simples, mas que deixava evidente sua beleza discreta e forte. Ela sentou-se na cadeira ao lado de Zé, com um sorriso tímido. E então, descobriu alguma coisa, Zé? Ele a olhou por um instante, os olhos castanhos encontrando os dela. Ainda não, mas estou chegando mais perto. E eu não vou parar enquanto não te deixar em segurança. O silêncio que se seguiu não foi incômodo. Era cheio de sentidos que não precisavam ser ditos. Casca, percebendo o clima, levantou da mesa com o prato ainda na mão e murmurou: Eu vou ali fora, ver as estrelas. Zé e Isadora ficaram sozinhos. A brisa soprava leve e por um instante parecia que o mundo parava. Só o farfalhar das folhas e o ranger do assoalho da pousada acompanhavam o momento. Zé se inclinou um pouco. Você tá bem? Ela assentiu devagar. Com você por perto, tô mais tranquila. Os rostos se aproximaram devagar, como se o tempo estivesse pendurado numa linha fina. Mas antes que os lábios se encontrassem, batidas fortes e desesperadas arrebentaram o encanto. Socorro! Pelo amor de Deus, socorro!
A voz vinha do lado de fora, seguida de mais pancadas na porta de madeira da pousada. Zé levantou num pulo, Casca apareceu correndo do jardim e Isadora cobriu a boca com a mão. Zé abriu a porta. Um homem cambaleava na entrada. O rosto estava arranhado, o peito ensanguentado e o olhar arregalado de puro pavor. Ele me pegou. Eu vi os olhos dele. Era bicho, mas era homem também. Arfou caindo de joelhos no chão de terra batida. Casca o segurou antes que desabasse. Quem foi? Quem te atacou? O homem tremia, a camisa rasgada, as marcas de garras visíveis no ombro. Um lobisomem, na estrada. Ele matou meu cavalo e veio atrás de mim. Só consegui escapar porque tropecei numa vala e ele se distraiu. Zé trocou um olhar rápido com Casca. O ataque confirmava tudo. Onde foi isso? Na trilha do Engenho Velho, perto da ponte de pedra. Zé se levantou, firme. Casca, pega a espingarda rápido, vamos ligeiro. A rural preta cortava a estrada de terra como uma flecha. Os faróis iluminavam o caminho poeirento rumo à trilha do Engenho Velho. O motor roncava baixo e dentro do carro o silêncio era pesado. Zé dirigia com os olhos atentos, cada curva parecendo esconder algo. Casca do lado conferia a espingarda. Foi aqui, murmurou Casca. O homem disse que foi perto da ponte pedra. Pararam o carro. Saíram devagar, armados. A lua cheia reinava no céu, clara como o dia. O mato balançava sutil, como se respirasse. Casca, olha os rastros, apontou Zé, agachado. Pegadas grandes, fundos demais para o peso de um homem. Garras, arranhões nas árvores, sangue seco. Isso aqui não é de bicho normal, Zé, disse Casca, engolindo em seco. Caminharam por entre as árvores da caatinga, faro apurado, os galhos estalando sob os pés. O vento trouxe um cheiro metálico, de sangue e podridão. Então, Casca parou de repente. Seus olhos se arregalaram. Zé, olha ali. A luz da lua banhava a criatura, revelando um corpo alto e monstruoso, coberto de pelos escuros, com garras curvas, ombros largos e um rosto que misturava lobo e homem. Os olhos brilhavam num amarelo doentio e os dentes reluziam com baba espessa pingando. Deus nos acuda, sussurrou Casca, recuando devagar. Mas o lobisomem já os havia sentido. Seu focinho se ergueu. Ele rosnou baixo, um som grave que fez o peito vibrar. Num segundo, o bicho avançou com fúria. Corre, Casca! Gritou Zé. Os dois se jogaram morro abaixo, o som dos galhos quebrando atrás deles. Zé rolou até cair num barranco. Casca se escondeu atrás de uma pedra. O monstro desceu devagar, farejando, procurando, saboreando o medo. Zé segurava a respiração. O lobisomem caminhava entre eles, farejando cada passo mais próximo. Os olhos famintos brilharam ao encontrar Zé. Num salto ele pulou sobre Zé. Zé ergueu o braço num reflexo desesperado, já sentindo o peso da morte vindo, um tiro equivalente ao trovão. O lobisomem gritou, um uivo rasgado de dor. O ombro dele explodiu em sangue escuro. O monstro recuou mancando, urrando de raiva. Do alto da trilha, com a arma ainda apontada, surgiu o sargento Rubão, ofegante, o chapéu torto e os olhos arregalados. Tão vivos! Zé se levantou cambaleando. Por pouco, sargento. Por muito pouco. Aquilo era real, Zé. Aquilo era o capeta em forma de bicho. Agora vocês acreditam no que eu vinha dizendo. Isso não é coisa de gente. É maldição das brabas. E agora, sargento? Rubão olhou para o céu, onde a lua cheia reinava. A noite avançava quando a rural voltou à pousada. Ainda estavam ofegantes, com os olhos marcados pelo terror que presenciaram. Dona Nevinha estava na varanda, segurando uma lamparina trêmula, e Isadora vinha logo atrás, aflita. Meu Deus, vocês estão bem? Perguntou a velha, correndo até Zé e Casca. Tamo vivos, e isso já é muito, respondeu Zé com a voz rouca. Entraram e se reuniram ao redor da mesa grande da cozinha.
O cheiro de café recém-passado e pão na chapa contrastava com o medo no ar. Rubão contou primeiro, direto como sempre. Era ele, o lobisomem, grande, forte, mais bicho do que homens. Atacou os dois, só escapou por sorte e bala. Dona Nevinha fez o sinal da cruz, tremendo. Isso não é coisa de Deus. Zé assentiu, olhando fixamente para a xícara. A gente precisa encontrar aquela pistola com a bala de prata, a que o padre falou, benzida por um papa e guardada numa tal igreja de São Bartolomeu. Casca se encostou na cadeira. Mas ninguém sabe onde fica essa igreja. Pode nem existir mais. Isadora, que ouvia em silêncio até então, ergueu os olhos. Talvez eu possa ajudar. Minha avó, ela é a mulher mais velha de Taperoá. Vive num sítio do lado do Rio Seco. Desde que me entendo por gente, ela fala de histórias antigas, maldições, santos esquecidos, igrejas sumidas. Se alguém sabe alguma coisa sobre essa igreja, é ela. Vale a pena tentar. Então vamos, não perdemos tempo. Minutos depois, a rural já cortava o mato, rompendo o silêncio da noite, subindo por uma estradinha apertada entre pedras e cactos. A lua já começava a descer, mas ainda lançava sua luz espectral no mundo. Chegaram a uma casa simples de taipa, coberta de telhas velhas e cercada por um jardim de ervas secas e espantalhos. Uma lamparina acesa os esperava. A velha os recebeu com um sorriso desdentado e um olhar mais antigo que o sertão. "Estava esperando vocês", disse ela, como se soubesse de tudo. "A tal igreja de São Bartolomeu", começou Zé. Ela fechou os olhos, como se puxasse as palavras de um lugar esquecido do tempo. "Existe sim, ou existia. Foi escondida há muito tempo. Tão velha que nem nas histórias de padre se fala mais. Só quem pode indicar onde ela está é um homem." "Que homem?" perguntou Casca. Ela abriu os olhos lentamente. "Um velho, um ermitão. Mais velho que o tempo, dizem. Vive nas quebradas da Serra do Cipó, numa caverna que ninguém acha duas vezes. Ele sabe de tudo. Nomes, lugares, maldições, tudo." "E como a gente acha esse ermitão?" perguntou Casca. "Vocês não acham ele? Ele é quem deixa vocês acharem. Mas vá pela trilha das cruzes, onde o vento sopra diferente. Se ele quiser, aparece." "Parece maluquice", disse Zé. "Maluquice ou não, é a única pista que temos", respondeu Casca. "Então nosso próximo destino é a Serra do Cipó." Antes mesmo do sol nascer, Zé Pistola já estava acordado, com a peixeira na cintura e o chapéu firme na cabeça. Casca de Bala saiu do quarto, enquanto Rubão já preparava a rural, com o motor roncando baixo. Isadora os esperava na porta, com um pano de prato nas mãos e um olhar preocupado. "Cuidado com a serra. Muita gente se perde por lá e nunca volta", disse ela, segurando o braço de Zé por um segundo a mais. Zé sorriu de lado, ajeitou o chapéu e respondeu: "Se o ermitão for mais velho que o tempo, então ele vai saber que estamos chegando." Com a bênção de Dona Nevinha e um saco de mantimentos, o trio partiu pela estrada de terra batida em direção à Serra do Cipó, uma formação rochosa cheia de lendas e ventos estranhos. Dizem que as árvores sussurram nomes esquecidos por Deus e que sombras se movem mesmo sem luz. Horas depois, com o sol alto e o calor castigando a carroceria da rural, eles encontraram a tal trilha das cruzes. Uma vereda estreita, ladeada por pequenas cruzes de madeira fincadas na terra seca. "Cruz credo", murmurou Casca. "Sinal de que alguém já tentou vir aqui e não voltou", comentou Rubão, apertando mais a espingarda contra o peito. Deixaram o carro sob um juazeiro e seguiram a pé. O caminho era íngreme, cheio de pedras soltas, espinhos e sons que não vinham de bicho nenhum conhecido. O vento ali tinha cheiro de ferro e relva molhada, embora não houvesse água por perto. Depois de horas subindo, eles chegaram a uma clareira. No meio dela,
uma pedra enorme, esculpida com símbolos antigos e uma figura em forma de cruz. O vento parou. O silêncio caiu como uma cortina. Foi então que ouviram o barulho de passos. "Quem vem aí?" gritou Rubão, levantando a espingarda. Das sombras surgiu um homem curvado, com a barba comprida e branca como algodão, os olhos fundos, mas vivos. Vestia um manto poído e carregava um cajado de madeira retorcida. "Não precisam de arma", disse ele com a voz rouca como pedra arranhando pedra. "Eu sei o que procuram." Zé e Casca se entreolharam. "É o ermitão", murmurou Casca. O velho se aproximou devagar e apontou para a pedra no centro da clareira. "Aqui jaz o mapa, mas só os que têm coragem de enfrentar a própria sombra podem ver a verdade." Ele tirou um punhado de ervas do bolso e soprou sobre os símbolos na pedra. Como mágica, os traços ganharam forma, um mapa em alto relevo, indicando um caminho pelas grutas da serra até uma antiga capela coberta pela mata. A igreja de São Bartolomeu existe, mas não está neste tempo. Ela se revela apenas na noite da lua sangrenta, e isso acontecerá daqui a 3 dias. "E a pistola?" perguntou Zé. "Está lá, protegida por antigos votos. Só pode ser empunhada por quem tiver o coração limpo de vingança." Casca respirou fundo. "E se a gente falhar?" O ermitão olhou para ele sério. "Então o mal continuará vagando por Taperoá, até que não reste mais ninguém." De volta à pousada, o clima era de urgência. O ermitão tinha falado. A igreja de São Bartolomeu só apareceria na noite da lua sangrenta, que estava a apenas 3 dias de distância. Zé, Casca e Rubão passaram a manhã traçando o caminho revelado pelo mapa antigo, agora desenhado com carvão sobre uma toalha de mesa da pousada. Dona Nevinha servia café forte e beiju, enquanto Isadora preparava bolsas com mantimentos, lanternas a pilha, cordas e sal grosso. "Se o lugar aparece só na noite da lua vermelha, então é melhor a gente ir antes e esperar por lá", disse Rubão, conferindo os cartuchos de sua espingarda. Antes de sair, Zé já dentro do carro, Isadora veio e disse: "Espere!" Se aproximou do carro com o olhar fixo e beijou Zé, como se fosse o último beijo da vida, e disse: "Volte para mim, Zé, estarei te esperando." Zé, com o peito cheio de coragem e agora um motivo muito especial, sabia que teria que resolver isso logo. Chegaram na Serra do Cipó, foram o mais perto que se podia chegar de carro e subiram a pé. Foram 2 dias de caminhada difícil, enfrentando o calor do dia e os ruídos estranhos da noite. Acamparam perto de um riacho seco, onde ouviram uivos distantes, mas ninguém ousou falar. No 3º dia, pouco antes do pôr do sol, chegaram ao local marcado. Era um vale isolado entre 2 morros, coberto por mata espessa e silenciosa. No centro, uma clareira em forma de cruz. Nada mais. "A igreja não está aqui", disse Rubão tenso. "Ela vai aparecer quando a lua subir", murmurou Casca. Eles montaram acampamento ali mesmo, preparando armadilhas, fazendo uma fogueira discreta e espalhando sal ao redor, como dissera o ermitão. Quando o céu escureceu e a lua de sangue começou a se erguer, algo mudou. E a lua, tingida de vermelho sangue, iluminou a clareira. Lentamente as árvores se curvaram como abrindo caminho, e do nada a velha igreja de São Bartolomeu surgia diante deles como um santuário esquecido pelo tempo. Escondida entre as serras, envolta por névoa e silêncio, sua fachada era tomada por eras e musgo. Quando Zé, Casca e o sargento Rubão empurraram os portões pesados, o som ecoou como um trovão dentro da nave vazia. Lá dentro, o ar era frio e carregado. No altar, descansava uma caixa de madeira escura, toda entalhada com símbolos antigos e protegida por correntes de prata. Gravado no centro dela, em letras latinas, Sanctus Sanguis Petri, o sangue sagrado de Pedro. "É ela", murmurou Rubão. A pistola. Rubão e Casca se aproximaram com cuidado.
Mas, quando Zé deu um passo à frente, as chamas das velas se acenderam sozinhas. O chão tremeu levemente. Então, bem diante da caixa, uma figura translúcida surgiu. Um monge espectral, alto e solene, coberto por um manto antigo. Sua voz ecoou como uma reza antiga. A arma que carrega o sangue do Papa está selada por fé, não por força. Somente aquele que for puro de coração e tiver coragem de enfrentar a escuridão com sacrifício, poderá abri-la. A caixa pulsou com uma luz vermelha fraca. O selo sagrado brilhou, como se esperasse algo. "Como é que faz para provar isso, hein?" sussurrou Casca, tenso. O monge apontou para o peito de Zé. "Corte a própria mão e lave o selo com teu sangue. Se teu coração for indigno, serás consumido. Se fores escolhido, a caixa se abrirá." O silêncio pesou. Todos olharam para Zé, que apenas assentiu com o queixo. Sem hesitar, puxou a peixeira da cintura, respirou fundo e fez um corte firme na palma da mão. O sangue escorreu lentamente. Ele estendeu a mão sobre a caixa e deixou cair as gotas sobre o selo sagrado. Por um instante nada aconteceu. Então, uma luz dourada tomou conta da igreja. As correntes caíram no chão com um estalo metálico. O selo se dissolveu como fumaça ao vento. A tampa da caixa se abriu devagar, revelando uma pistola antiga, reluzente e prateada, com inscrições sagradas na lateral e uma cruz cravada no cabo. "A arma do fim", sussurrou Rubão. "Agora só falta o começo da guerra." Zé pegou a pistola com as mãos ainda feridas. Sentiu o peso da missão, o frio da prata e o calor da responsabilidade. Lá fora, a lua sangrenta já iluminava o sertão com sua fúria ancestral. A hora da caçada final havia chegado. Enquanto Zé, Casca e Rubão enfrentavam a prova sagrada nas entranhas da igreja de São Bartolomeu, na Serra do Cipó, o sol se escondia atrás das casas baixas e a feira começava a se esvaziar. A brisa da tarde espalhava o cheiro de milho assado, queijo coalho e suor de um dia quente. Isadora andava com uma sacola de pano distraída, parando aqui e ali para cumprimentar conhecidos. Foi então que, no meio do vai-vem da rua principal, uma voz áspera e arrastada chamou sua atenção. "Ora, ora, se não é a moça da pousada." Ela se virou. Coronel Honorato estava parado em frente a uma barraca de carne seca, com o chapéu ligeiramente abaixado e o palito de dente entre os lábios. Seu olhar, duro como pedra, parecia pesar mais do que o necessário. "Boa tarde, coronel", respondeu ela cautelosa. "Vi Zé e Casca ontem. Saíram às pressas da fazenda. Estão indo atrás de alguma coisa, não é?" perguntou ele, com um leve sorriso nos cantos da boca, como quem esconde um jogo. Isadora forçou um sorriso educado, mas seus olhos bateram no ombro esquerdo do coronel, onde o pano da camisa estava manchado de sangue fresco, mal escondido por um casaco improvisado. Ela engoliu seco. "O senhor se machucou?" Honorato se mexeu, desconfortável, e tentou disfarçar. "Espinho de mandacaru. Me arranhei só." Mas Isadora já sabia. Seu olhar arregalado o denunciou. O lobisomem ferido pela bala do sargento era ele. O coronel percebeu. O sorriso sumiu. Seu rosto se fechou como uma porteira trancada. Em segundos, ele agarrou Isadora pelo braço com uma força brutal. "Você viu demais", rosnou ele. Ela tentou gritar, mas ele a puxou por um beco lateral. A feira já estava esvaziando. O som das barracas sendo desmontadas abafava qualquer pedido de socorro. Honorato jogou Isadora num carro coberto por lona e acelerou rumo à fazenda. E o monstro, agora com nome e farda, estava prestes a se libertar por completo. A tarde caía com um peso estranho em Taperoá. O céu estava vermelho alaranjado, prenúncio de mais lua cheia. Dessa vez, uma lua cheia sangrenta. Zé Espoleta, Casca de Bala e Sargento Rubão voltavam da jornada na igreja de São Bartolomeu, com a pistola sagrada guardada num embrulho de couro, presa com um cordão de oração.
Estavam cansados, cobertos de poeira e silêncio, cada um digerindo o que haviam visto e sentido dentro daquelas paredes centenárias. A rural sacolejava pela estrada de barro, quando na curva final, antes da pousada, uma figura apareceu correndo em desespero, quase sendo atropelada. Zé freou bruscamente. Oxente, que danado é isso? Era a filha do coronel Honorato. Ofegante, com o rosto suado e os cabelos desgrenhados, ela tropeçou na beirada da estrada e caiu de joelhos. Ajuda! Ajuda! Ele pegou ela! O coronel, ele levou Isadora! Gritou entre soluços. Fala direito, menina! Quem pegou Isadora? Ela olhou nos olhos deles desesperada. Meu pai, o coronel, ele é o lobisomem. Eu sempre soube. Ouvi os gritos, as transformações nas noites de lua cheia. Tentei contar para vocês quando estiveram na fazenda, mas ele me vigiava. Hoje eu vi, com meus próprios olhos. Ele arrastou Isadora pelos cabelos até a casa grande. Eu fugi pela caatinga, vim para avisar. Zé sentiu o coração congelar no peito. Casca cerrava os punhos com raiva e Rubão apertava o cabo da espingarda. Filho da peste, sussurrou Zé. Se ele botou a mão nela, vai pagar com a vida. A filha do coronel os olhou com os olhos marejados. Vocês precisam ir agora. A lua já está subindo. Ele vai se transformar de novo. E se não tiverem cuidado, ninguém sai vivo daquela casa. Zé encarou Casca e Rubão. Nenhuma palavra foi dita. Todos sabiam o que precisava ser feito. A pistola sagrada estava com eles. Agora, o coração do monstro também precisava estar na mira. De volta à pousada de Dona Nevinha, o clima era tenso. A notícia do sequestro de Isadora havia sacudido a todos. O tempo corria, e com ele, a lua subia lentamente no céu, tingindo o sertão com um brilho alaranjado e ameaçador. Zé, Casca e Rubão estavam reunidos na cozinha da pousada, transformada às pressas em quartel-general. Sobre a mesa rústica se alinhavam os instrumentos da fé e da sobrevivência. A pistola sagrada, reluzente, com a inscrição de São Bartolomeu no cano. 2 garrafas de água benta retiradas da pia batismal da igreja. Rosários, cruzes, ramos de arruda, sal grosso. Uma vela acesa ao lado de um pequeno livro de orações aberto no Salmo 91. Facas afiadas, cartucheiras cheias e a velha espingarda de Rubão, agora com munição especial. Casca desenhou um símbolo de proteção no batente da porta com giz e rezava baixinho um encantamento que aprendera com uma benzedeira do Cariri. Zé, em silêncio, observava a pistola. Seus olhos estavam cheios de raiva, mas também de algo mais profundo, medo e determinação. Dona Nevinha, com o olhar preocupado, apareceu na porta. Meu Deus, proteja vocês, meus filhos, e traga a menina de volta. Zé Pistola guardou a pistola no coldre improvisado, amarrou um lenço vermelho de Isadora na mão, ergueu os olhos para os companheiros e disse: hoje a lua vai ver sangue, mas não vai ser o nosso. Vamos buscar Isadora e acabar com essa maldição de uma vez por todas. Eles saíram juntos, sob a luz crescente da lua sangrenta, rumo à casa grande da fazenda, prontos para enfrentar o monstro que se escondia sob a pele de um homem. A batalha final se aproximava. A rural cortava o caminho de terra como uma flecha, levantando poeira sob o luar avermelhado. O motor roncava como um trovão distante, e o farol iluminava o velho portão da fazenda do coronel Honorato, agora envolta numa escuridão estranha, quase viva. Ao descerem, Zé Pistola, Casca de Bala e Sargento Rubão caminharam em silêncio, armas em punho. Cada passo rangia na madeira do alpendre da casa grande, onde o tempo parecia parado. Tá sentindo, Casca? O ar pesado demais, murmurou Zé. Tem coisa ruim aqui, muito ruim, respondeu Casca, o olhar atento varrendo as janelas. De repente, um grito abafado de mulher ecoou da parte de dentro. Era Isadora. Sem pensar, Zé arrombou a porta com um chute.
O barulho ecoou como um trovão. A casa grande estava quase toda às escuras, iluminada apenas pela luz da lua que entrava pelas frestas. Um cheiro de sangue, terra e enxofre preenchia o ar. No topo da escada, o coronel Honorato apareceu, ouro que restava dele. Seus olhos brilhavam como brasas. O rosto humano agora misturado com feições animalescas. Pelos brotavam por todo o corpo. Os dedos, agora garras. Os dentes, presas afiadas. O lobisomem estava ali, em pé. Isadora estava presa atrás dele, caída no chão, tentando se afastar. O monstro desceu os degraus lentamente, rosnando, os olhos fixos em Zé. "É você, coronel! Sabia que tinha carne de bicho por trás dessa farda!" gritou Zé, sacando a pistola sagrada. O lobisomem pulou com um urro ensurdecedor, indo direto em Zé e com um golpe jogou a pistola sagrada longe debaixo de um armário velho, ferindo o braço de Zé. Rubão atirou com a espingarda, mas a criatura desviou. Casca rolou no chão e tentou mirar, mas o bicho era rápido, quase invisível nas sombras. "Atira nele, Casca!" gritou Zé. Casca atirou e errou também. Em um momento de distração, Casca derruba uma estante sobre o lobisomem, que rugiu de dor. Rubão atira e acerta o animal, pegando de raspão na barriga da besta. O lobisomem se ergueu, sangrando, urrando de fúria, e correu direto para Zé. O tempo parou. Casca voltou correndo, jogando sal grosso na criatura. Isso deu tempo de Zé sair do caminho. Rubão gritou orações, tentando distrair o monstro. Zé, tonto e sangrando, rastejou até o canto da sala. A pistola sagrada, que ele tinha deixado cair, estava ali, embaixo de uma cômoda antiga. Zé finalmente agarrou a arma com a ponta dos dedos. A pistola reluziu sob a luz da lua. O lobisomem correu, urrando como um trovão. Saliva pingando das presas, garras prontas para matar. Zé respirou fundo. A pistola na mão tremia. A pistola com bala de prata benzida com sangue do próprio Papa. Zé se levantou cambaleando. Zé apontou com as duas mãos, mesmo ferido. "Agora, desgraça! Agora é só eu e tu!" Cuspiu, com os olhos ardendo de fúria. O monstro saltou. "Pelo povo de Taperoá e por Isadora!" Bum! A bala sagrada atravessou o peito do lobisomem em pleno ar. Um clarão iluminou a sala. Um uivo lancinante ecoou pelos 4 cantos da fazenda. A criatura caiu pesadamente, debatendo-se. Aos poucos, os pelos sumiam. Os olhos se apagavam. O corpo voltava a ser do coronel Honorato, nu, ferido e morto. Casca correu prontamente e soltou Isadora. Isadora correu até Zé, exausto. "Você tá ferido. Tô vivo. E isso é o que importa", murmurou com um meio sorriso. Casca chegou mancando, com o chapéu torto e a camisa rasgada. "Acho que agora a cidade pode dormir em paz. Mas na próxima lua cheia, é bom a gente ter a bala guardada. Vai que a maldição não morreu com ele." Zé olhou pela janela. A lua sangrenta começava a voltar ao branco comum da madrugada. Hoje, Taperoá venceu. Mas o sertão sempre esconde coisa braba. O sol nascia em Taperoá como se lavasse a alma do povo, com luz morna e promessas de recomeço. Os sinos da igreja tocaram, não por luto, mas por alívio. A cidade, enfim, respirava em paz. O lobisomem foi finalmente derrotado, e com ele, o medo que rondava pelas encruzilhadas e janelas fechadas à noite. Zé Pistola e Casca de Bala ajeitavam as mochilas na carroceria da Rural, ainda marcada pelos acontecimentos da noite anterior. A poeira já havia assentado, mas os olhos da cidade ainda estavam marejados de emoção. Na varanda da pousada estavam todos. Isadora, de mãos dadas com a avó, Rubão, encostado no batente com o chapéu na mão, e Dona Nevinha, segurando uma sacola cheia de biscoito de goma e reza embutida. "Tão mesmo indo?" perguntou Isadora, tentando esconder a tristeza no sorriso. Zé olhou para ela com um sorriso triste. "Se eu ficasse, era só para ficar ao seu lado, mas tem mais estrada para nós. Tem mais gente precisando. A gente é como o passarinho do mato.
pousa, ajuda no que pode e voa de novo. Mas Taperoá vai sempre morar aqui, disse, batendo no peito. Casca interrompeu com um meio sorriso no canto da boca. E tem uma tal visagem em Juazeiro do Norte que disseram que fala latim e faz o sino tocar sozinho. Zé riu. Esse cabra não pode ouvir falar de assombração que já quer correr atrás feito cachorro atrás de pneu de carroça. Isadora segurou a mão de Zé por um instante. Você prometeu que voltava. Promessa de homem do mato. Eu volto. E se eu demorar, é porque o caminho foi longo demais. Mas volto, disse ele com os olhos brilhando. Casca entregou a Dona Nevinha um guardanapo bordado com o nome dela. Para a senhora lembrar que 2 cabras meio doidos passaram por aqui e comeram tudo o que tinha na cozinha. Doidos nada, foram anjos disfarçados, isso sim, respondeu ela, abraçando os 2 com força. Rubão apertou a mão de Zé firme. Vocês têm meu respeito e um quartel sempre aberto se precisarem. Zé olhou para Isadora. Ela segurava uma pequena flor seca. Para lembrar de mim? Perguntou ele. Para lembrar que até no sertão mais seco brota beleza onde menos se espera, disse ela com os olhos brilhando. Zé a abraçou breve, mas com o coração inteiro. Casca já estava no volante da Rural, buzinando impaciente. Bora, cabra! O mundo é grande e o mato não vai se limpar sozinho. Se ouvir uivo por essas bandas de novo, manda chamar a gente, mas com café e cuscuz pronto. Zé entrou na Rural, deu a partida. O ronco do motor quebrou o silêncio. Isadora se afastou, os olhos marejados. Ei! Gritou ela antes que partissem. Eu te amo, Zé. Ele respondeu sem hesitar. Eu também, minha flor. A Rural foi se afastando devagar pela estrada de terra. O sol ia subindo, dourando o capim e os telhados de Taperoá. E enquanto a poeira se erguia atrás deles, Zé Pistola virou-se para a Casca de Bala. Tu acredita que o mal acabou mesmo? No sertão, o mal só muda de cara. Pode virar homem, bicho ou até pensamento. A gente nunca acaba com ele de vez. Só ganha tempo. Zé concordou. Então, bora atrás do tempo. A Rural seguiu estrada afora. No retrovisor, Taperoá ficava cada vez menor. Mas no peito deles, o sertão seguia imenso, cheio de histórias por contar, lendas por desmentir ou confirmar. E no final da estrada, onde a poeira encontra o céu, o destino sempre espera com um novo mistério. Porque para Zé Pistola e Casca de Bala, a estrada nunca termina. E com isso, a Rural partiu, engolindo a poeira vermelha da estrada. Taperoá ficou para trás, mas algo ficava para sempre no coração dos que ficam e dos que vão. Porque quando Zé Pistola e Casca de Bala passam por um lugar, o rastro é de coragem, de riso e de história boa para contar. Até a próxima aventura.